Hoje a gente está recebendo aqui no canal o Cadão Volpato, vocalista do Fellini. E Cadão, primeiro eu quero saber como você começou na música, qual foi seu primeiro contato, o que te chamou a atenção para você entrar nesse mundo? Bom, eu comecei na música aí com uns 15 anos de idade. Aprendi a tocar violão sozinho, caso clássico, né? E como eu nunca soube ler música, ou seja, não sou incapaz de ler uma partitura, etc., eu comecei a compor minhas próprias coisas. Então, aos 15 anos, eu já compunha, ficava com melodias que duravam muito tempo na minha cabeça ali, tocando ao violão, e algum dia eu acabava colocando letras nelas. É interessante isso porque na minha relação com a música, jamais eu fiz uma letra que foi musicada. Isso é interessante, né? Eu sempre coloquei uma letra em cima de uma composição que já tivesse pronta. Em geral é isso. Ou então havia aí uma coisa inicial que depois ia se desenvolvendo, mas enfim, a melodia precisava estar pronta para eu poder colocar uma letra em cima. E isso começou com uns 15 anos. Você se lembra qual foi sua primeira banda? Eu estudei na Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. E a minha primeira banda, é engraçado, surgiu nessa época, ali nos anos 70, meados dos anos 70. Ela era uma banda engraçada, até uma banda que não tinha nada de rock, na verdade. Se chamava Marcianos de Papel, que era liderada por um amigo daquele tempo, que era também cartunista e cineasta, o Inácio Zatz. Cadão, conta pra gente de onde surgiu o Fellini, como que começou a banda? O Fellini foi fundado em 1984. Ele nasceu de uma ideia do Thomas, que me convidou para uma conversa certa noite e sugeriu que ele gostaria de tocar contrabaixo, porque em todas as outras bandas que ele tinha na época, e ele tocava bateria, e o lance dele, ele queria tocar baixo, de alguma forma. Então o Fellini nasceu com essa ideia de tocar baixo do Thomas. Na nossa conversa naquela noite, ele sugeriu um nome, o primeiro nome que tinha aparecido para ele, que era justamente Fellini, porque eu acho que ele queria um pouco fugir dessa história de nomes um pouco mais combativos, que eram característicos daquele tempo, sei lá, Mercenárias, mesmo Voluntários da Pátria, que era a banda dele, entendeu? E ele sugeriu Fellini, eu falei, ah, tá ótimo. E foi assim que a gente fechou. A ideia é que eu fizesse todas as letras e que eu fizesse os vocais, que eu cantasse. Ele não me conhecia como cantor ou algo assim, eu acho que ele nunca tinha me visto cantar nada. E, no entanto, ele apostou nisso, achou que poderia dar alguma coisa. Veja você, nasceu disso, de um encontro casual, assim. Quer dizer, uma conversa marcada, mas que deu certo. O Jair e o Marcos e o Ricardo Salvanha entraram depois, a gente chamou eles. O Jair porque tinha tocado comigo numa outra ocasião, numa banda que a gente tinha muito que durou muito pouco, chamada Toque de Recolher, que é um nome bem punk, aliás, bem combativo também, né? Mas essa banda não deu certo. Mas o Jair era um cara que a gente já conhecia, tanto eu quanto o Thomas, e a gente achou que ele era um ótimo guitarrista para uma banda chamada Fellini. Foi isso que aconteceu. Sei que essa próxima pergunta é um pouco difícil, mas você tem algum disco favorito do Fellini? Meio complicado responder essa, porque é igual perguntar se você tem um filho favorito. Mas você tem algum disco favorito do Fellini? Meu disco favorito do Fellini é esse que acaba de ser relançado em LP, porque era uma raridade, só 1000 cópias foram feitas naquela época, em 1989, quando ele apareceu. É o disco Amor Louco. Cadão, agora eu quero falar de uma música que foi um grande sucesso do Fellini, que é Rock Europeu. E da onde surgiu essa música e qual que é a história da letra? Uma banda varrendo, palácios e cores que falham. Você nem imagina o que você não conheceu. Agora é tarde, meu saco já encheu. Rock Europeu era uma música que foi uma música que nasceu em 1984,
Logo depois que a gente resolveu montar a banda e que a gente se encontrou nas primeiras vezes, essa música surgiu de uma linha de baixo que o Thomas trouxe. As composições daquele primeiro disco de 1985, chamado O Adeus de Fellini, surgiram todas de uma linha inicial de baixo. Como eu tinha dito, o Thomas era louco para tocar contrabaixo, então ele tinha várias ideias a respeito, e essa música nasceu assim. A letra tem a ver com o que a gente meio que curtia muito naquela época, que era o rock europeu. A gente era muito mais ligado ao rock europeu, porque a gente via no rock europeu uma coisa em que o baixo estava sempre na frente das composições. E a partir disso, a partir de uma banda chamada Stranglers, por exemplo, você podia, isso era bem notável, e outras bandas do período, o baixo se destacava, e a música descreve um pouco isso. Ela é feita de fragmentos. Se você procura na letra, você encontra referências a várias bandas e vários artistas da Europa naquele tempo, e foi assim que essa música foi feita assim. Ela nasceu primeiro no baixo, eu fiz alguns vocais ali, fazendo um lá 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 durante um bom tempo, até que escrevi essa letra, baseado também numa imagem que eu vi, que era de uma punk de cabelo raspado, varrendo uma rua. Eu acho que isso devia acontecer na Alemanha, em algum ponto ali. Era uma foto de um jornal ou de uma revista, não tenho certeza. Isso me impressionou muito. E, em geral, eu partia muito de imagens também. E essa imagem é uma das imagens fortes que aparecem na música. Essa próxima pergunta foi feita pelo meu professor de filosofia, Cleiton Custódio. Ele que é um fã da banda, ele quer saber quais são suas referências para criar as letras do Fellini. As letras do Fellini partiram de experiências pessoais, muitas delas. Eu sempre fui um leitor de poesia, né? Sempre gostei dos surrealistas franceses, principalmente. Amor Louco é o título de um livro do André Breton, que era o líder do surrealismo na França. Mas também gostava de poetas brasileiros, Carlos Drummond e Manuel Bandeira. Foram muito influentes quando eu era muito jovem, ainda nos anos 70. E elas partiam disso. Podiam partir de uma imagem, de uma fotografia, como eu disse, a história da punk varrendo uma rua em algum lugar da Europa que entra para rock europeu, ou de outras imagens, de outras fotografias, ou de alguma frase ouvida, ou de uma inscrição, por exemplo, como funciona Senza Vapore, que era uma inscrição sempre vista nas máquinas de café expresso que eram importadas da Itália. Funciona sem vapor. E essa inscrição que eu vi em algum ponto ali, em algum momento de 1984, acabou sendo o título de uma das nossas músicas. Funcionava dessa forma. Era uma espécie de antena, para falar a verdade. Cada um tem duas pessoas importantes do rock paulistano que também chegaram a tocar no Fellini. Tô falando do Minhoca, que tocou guitarra no Verminose no Voluntários da Pátria, e também o Akira S., que é baixista do Akira S. As Garotas que Erraram. Fala pra gente sobre a participação desses músicos na banda. Sim, tanto o Minhoca quanto o Akira S chegaram a tocar na banda ocasionalmente. Na verdade, o Minhoca teve uma participação mais efetiva quando, ali em 1986, se não me engano, eu e o Thomas resolvemos gravar um disco sozinhos, que é o segundo disco, e Fellini só vive duas vezes. E aí a gente, para fazer shows relacionados com esse lançamento, a gente montou uma outra banda, que na verdade éramos eu, ele, Walter Silva na bateria. O Walter Silva fez várias artes das capas dos nossos discos e alguns cartazes. Os mais famosos, mais importantes foram feitos por ele. E o Minhoca na guitarra. Então era guitarra, Minhoca, na bateria o Walter Silva, e no baixo o Thomas, e eu nos vocais. Eu tocava gaita também. E era uma formação um pouco mais bluseira, porque o Minhoca era um cara de blues, ele adorava blues. E foi com essa formação que a gente se apresentou no MASP, em São Paulo, numa série de shows, acho que foram 3 shows.
e em algumas casas noturnas na cidade, mas foi uma coisa efêmera, não durou muito não. Naquela época as coisas aconteciam muito rápido, a gente mudava muito de disco para disco e os discos saíam muito rapidamente. Então se você pega aí uma trajetória de 6 anos de história do Fellini, de 1984 a 1990, que era a fase em que a gente compôs e gravou os 4 LPs que fazem parte da nossa carreira até então, a gente teve esse tipo de variação de formação e de postura mesmo, de invenção, de composição. A gente mudava muito, era uma coisa muito, muito dinâmica, era um barato. Era uma forma de lidar com a criatividade e com a vontade de fazer coisas diferentes que a gente tinha. Essa era uma característica do Fellini. O Fellini acabou em 1991, né? O Fellini termina oficialmente em 1990. Eu acho que não é 91, porque o que acontece é 91, na verdade, porque em 91 o Thomas resolve partir para a Europa, ele vai morar na Alemanha, ele parte para a Europa nesse tempo e não volta mais para o Brasil, ele não morou mais no Brasil. Ele volta ocasionalmente, é quando a gente se encontrava pelo menos, né? Porque agora eu estou morando em Nova York, mas a gente fazia shows a partir das vindas dele, ocasionais, assim, de visitas que ele fazia ao país. Ele morou na Alemanha num primeiro momento, depois ele foi morar na Inglaterra, ele mora na Inglaterra, mora em Londres até hoje, trabalha na BBC. E a banda acabou por isso também. Eu acho que foi também um pouco de... Era uma coisa muito energética, assim, tomava muito tempo da gente, a gente era muito empenhado no que fazia e ao mesmo tempo a gente não tinha muita resposta. Essa ideia de cult que cerca o Fellini, ela só aparece depois, porque na época a gente sentia assim uma espécie de indiferença, assim, isso foi muito muito forte, sabe? Principalmente também do mainstream, das grandes gravadoras que nunca deram muita bola pra gente. Não que a gente tenha procurado, porque a gente também não procurou, enfim. Foi uma relação, assim, de indiferença mútua. Mas, e aí, quando chega nesse tempo, o Thomas resolve ir embora, eu acho que a banda acaba oficialmente. A partir daí, a gente se reencontrou outras vezes, a gente chegou a gravar depois, eu e ele só, na sala de visitas dele, da casa dele em Londres, o 5º disco, chamado Amanhã é Tarde, que só saiu em CD. Mas não passa muito disso, né? São encontros ocasionais, não tem... Eu acho que o Fellini acaba oficialmente nesse período, quando o Thomas decide partir para a Europa. Cada fala pra gente sobre as reuniões do Fellini. A última que aconteceu foi em 2020, mas como você se sente voltando a cantar com a banda depois de muito tempo? Você nota muita gente jovem na plateia? Esses encontros ocasionais do Fellini costumam ser um barato. De fato, eu tenho notado que ao longo do tempo há uma espécie de rejuvenescimento das pessoas que vão assistir os nossos shows ocasionais. O último deles, provavelmente o último show ever, foi feito no Sesc Pompeia em 2020. Eu te diria que foram algumas semanas antes do estouro da pandemia no mundo. Eu, quando cheguei em Nova York de volta, um pouco depois, a cidade já foi tomada pela pandemia, então foi um negócio meio marcante. Foi um show para cerca de 800 pessoas e tinha de tudo, assim, tinha gente que era do nosso tempo, tinha gente bem mais jovem. E eu fico feliz de perceber que o Fellini tem essa coisa de permanecer, porque eu acho que o segredo da coisa toda, na verdade, é a música. Eu acho que a música que a gente fez, essa dedicação que a gente sempre teve em relação à música, e esse desprendimento, essa independência que eram características nossas, eu acho que tudo isso acaba chegando às pessoas de uma forma legal e o Fellini acaba sendo uma espécie de trilha sonora para muitas gerações. Isso é um barato de se ver, isso acontece de fato. Fala pra gente um pouco sobre o último trabalho da banda, a melhor coisa que eu fiz. Bom, a melhor coisa que eu fiz é um belo lançamento, porque é uma caixa lindíssima, feita pelo pessoal da Nada Discos. Eu acho que ele tem um monte de material interessante, ele tem letras, ele tem cartazes,
Ele tem um material que reunido impressiona muito, porque para nós mesmos é uma coisa muito fina, muito bem feita e reúne ali coisas que nunca tinham, músicas que não tinham aparecido em público, que estavam meio esquecidas, inclusive pela gente mesmo, gravações antigas, algumas coisas de ensaios, eu acho que músicas muito lindas, inclusive, que a gente tinha esquecido, porque a gente compunha muito e a gente também gravava algumas coisas e às vezes não usava gravações nos discos, enfim. É um material que não é só uma sobra, eu acho que tem um espírito ali. E a melhor coisa que eu fiz é uma música, inclusive, que foi gravada muito bem naquele período em que a gente estava tocando com o Minhoca e o Jair não, desculpa, o Minhoca e o Walter de Silva, e que eu me lembro que durante aqueles ensaios eu ouvia uma cantora, uma mulher, uma voz de mulher, uma cantora, uma voz evangélica cantando uma canção para religiosa chamada, e ela falava, usava essa frase, a melhor coisa que eu fiz. E a composição foi feita a partir daí, dessa, vamos dizer assim, voz de sereia distante. A gente ensaiava ali na Praça da Sé, atrás da Praça da Sé, na verdade, e dava para ouvir a voz que vinha lá de longe e que acabou entrando na minha cabeça de uma forma e acabou virando uma composição. E assim outras que apareceram ali que eram legais e que a gente resolveu colocar nessa caixa luxuosa e que acabou saindo em 1920. Foi o que a gente lançou no Sesc e que eu acho uma coisa muito bonita, muito digna. Achei uma coisa muito legal. O Fellini tá trabalhando em alguma coisa inédita para lançar pra gente ou não? Não estamos trabalhando em outro projeto, mas o Amor Louco está sendo lançado exatamente agora, pelo pessoal da Nada Discos e que me vindo ali com um libreto que tem coisas surpreendentes ali, tem um faixa a faixa, tem a história da composição desse disco. Foi o disco mais bem trabalhado do Fellini, a gente passou bom tempo, a gente passou meses gravando esse disco, fato que não acontecia naquela época, com muito mais canais do que a gente costumava utilizar de gravação, porque em geral era assim, de 4 a 8 canais no máximo na gravação. Cada canal você coloca um instrumento e tudo mais, é uma coisa bem mais... E ali era bem mais complexo, quer dizer, foi uma coisa incrível. Saiu pela Wobop Discos naquela época, e a Wobop era uma loja no centro, assim como a Baratos Afins também era, a Baratos que lançou os 3 primeiros discos do Fellini, mas esse disco em particular, eu acho que é o mais bem gravado e eu acho que ele continua ainda muito bonito e ainda muito relevante, sabe? De tal forma que a Cell ouviu esse disco em 2016 e resolveu gravar Chico Buarque Song, que é desse Amor Louco, e ela deu depoimentos na época dizendo que tinha adorado o disco, e de fato é um disco que sempre está entre os favoritos dos fãs, assim, e eu especialmente gosto demais dele, é o meu favorito dentre todos os discos do Fellini.